Eu gostaria de que os irmãos me acompanhassem numa breve narrativa que irei fazer. Nossa igreja, Igreja Batista Regular Filadélfia, é uma igreja que ama Jesus, que tem um compromisso em ter a verdade. Eu queria contar uma breve história. Em meados a 1979, esse muito importante para nosso Brasil, algumas pessoas como Walter Nogueira, Manuel Cunha, Neuza Cunha, Antônio Carlos, que não é este, Rosana, sentiram um desejo do coração de começar um trabalho árduo, difícil. Esses irmãos eram membros da Igreja Batista do Itaim Bibi em 1979, com apoio da igreja e de alguns irmãos lá da igreja do Itaim. Eles começaram um trabalho na rua Borebi. Queria que a Giovana colocasse para mim. Eu não sei onde fica aqui, onde ficava a igreja em 1979. Alguém sabe onde é aqui? Por atrás? Onde está o prédio? Onde está o prédio? Sim. Onde está o prédio? O prédio lá atrás? À esquerda. Atrás do Cepaco? Não. Do outro lado. Do outro lado. Gira mais um pouquinho, Gi. Esse prédio aqui? Esse prédio. Então, a igreja em 1979 se reunia num pequeno espaço, numa casa exatamente nesse local. E nascia em 23 de setembro de 1979 a Igreja Batista, ou até então Congregação do Itaim Bibi. Nós estamos falando de 39 anos atrás. Esses irmãos sentiram o desejo de começar uma igreja. Foi realizado, como disse, em 79, 23 de setembro, o primeiro culto, com a presença de alguns irmãos, entre eles Francisco Paiola, não sei se vocês conhecem, e a sua noiva Marisa, que até então era Marisa Bonifácio, continua sendo Marisa Bonifácio, mas acrescentando Paiola, um senhor chamado José Raul e sua esposa Graça, a senhora Wanda dos Santos, com a sua mãe Joana. Se eu estiver falando alguma coisa, os irmãos podem me interromper, porque eu não tinha, nem era projeto de homem, nem pensava em nascer. Você não pensava, na verdade? Eu não pensava. Eu aluguei a casa no meu nome. Sim. Eu só tinha 8 meses convertido. Não, 9 meses. Como relembrar é viver, quero relembrar rapidamente. Depois, outras pessoas começaram a chegar através dos discipulados e pregações. Entre eles, Paulo Sérgio, Francisco Cardoso e Ivani, que não é esta. Evani, desculpe. Edson Eliotti e Irene, José Renan Queiroz e um senhor chamado Marco Garaldo, Rosimere Bonifácio, a família do Otacílio Nunes e a Maria José, com a família deles, do Otacílio, Enio e Neuza. Isso nós estamos falando de 39 anos atrás. Eu nem sonhava em existir. E essa igreja já existia, começou a brotar no coração de Deus. Inicialmente, a congregação se reunia aos sábados, porque os irmãos tinham um compromisso com a sua igreja local, lá no Itaim Bibi. Na semana passada, nós tivemos um culto abençoado, ouvindo uma mensagem do pastor, o pastor Josias, disse que ele gasta horas e horas para chegar numa aldeia, e esses irmãos percorriam todos os sábados, pregando, discipulando, e no domingo de manhã e no domingo à noite, iam para a igreja do Itaim Bibi servir a Deus lá. A igreja se reuniu por pelo menos 3 meses assim, até que entenderam que era necessário ter um culto dominical de manhã à noite, nesse endereço que a gente acabou de ver aqui. No louvor, a gente tinha Manuel no teclado e Antônio Carlos no violão. Nós não tínhamos uma banda tão linda quanto essa, mas a igreja ali louvava a Deus com um coração singelo, com um coração grato a Deus por tudo que estava acontecendo.
A igreja passou a se reunir então aos domingos pela manhã e pela noite. Em 1982, a igreja passa por uma segunda fase. Em 23 de setembro de 82, a mesma data, 3 anos após o início da igreja, a congregação tornou-se formalmente a Igreja Batista Regular Filadélfia. O irmão Manuel tornou-se pastor da igreja de Itaim, correto? E a igreja viu a necessidade, então, ali com os líderes, de ter um pastor. A igreja era caracterizada por observância da Bíblia e comunhão familiar entre seus irmãos. Essas eram as marcas que caracterizavam a igreja há 39 anos atrás, agora aqui 36 anos atrás. Em 1984, a igreja teve o primeiro pastor. O primeiro pastor da nossa igreja é um homem que vem, de vez em quando fica aqui na frente, não sei se você sabe. Pastor Gilberto Gaeta, formado no seminário Sebastião, entendeu de Deus o objetivo de estar aqui com a igreja, estar servindo a Deus aqui com a igreja, e ele pôde ficar aqui por um tempo. Depois ele teve problema de saúde e acabou não mais pastoreando a igreja. Nós tivemos aqui por 10 anos, de 86 a 96, o pastor Eduardo Farias, uma bênção. Antes, quem aqui foi ganho pelo Gilberto Gaeta? Eu sei que Ivani e Celso, se eu não me engano, foi nessa época ou não? Vieram depois? Farias. Então acho que o pastor passou a informação. O Valquírio, você chegou em que época? 83. 83. Gilberto era o pastor? Ainda não. Foi um ano depois. Um ano depois. Eu sei que o Dinho se converteu com o pastor Gilberto. O Dinho é esposo da Rose, nossa irmã Rose Peroni, que não estão mais aqui no Brasil. Alguém aqui se converteu com o pastor Gilberto? Não? Não estão. Ok. Depois, em 84, nós tivemos então, como disse o nosso pastor, até então o pastor Eduardo Farias, de 86 mais ou menos a 96. Ele foi o pastor responsável, que ajudou a igreja na construção desse templo, desse prédio. Aconteceu que na rua Borebi, que vocês viram aqui, o proprietário morreu e os irmãos não puderam mais congregar por lá. E foi necessário que a igreja congregasse por um tempo na Igreja Presbiteriana Conservadora de São Paulo, que fica no bairro da Bela Vista. E a igreja congregava, sabe qual horário? O culto? 2h30 da tarde. Você comia aquela feijoada, vinha para o culto, já meio que dormia um pouquinho. Não dormia. Não dormia, né? Dormia. Quem aqui é dessa época? Meus irmãos, quanta coisa vocês passaram, hein? Quantas lutas. A Priscila também é dessa época. A Priscila é dessa época. Por uma questão de dinâmica de tempo, a igreja não podia se reunir no horário tradicional, porque a igreja presbiteriana usava esse espaço. Evidentemente, né, ela cedeu o espaço, então tinha que ser um horário alternativo. E a igreja orou nesse tempo para que acontecesse um terreno. Na época não era possível comprar um terreno tão bom, esse terreno aqui, desse 10 por 30 aqui, é isso? Ou 30 por 10, desculpa a metragem, 10 por 30. E a igreja, uma coisa é adquirir terreno, outra coisa é construir. Como é que constrói? Em 1990 foi adquirido esse terreno de 10 por 30 e somente em 2000 foi concluída a construção. Os recursos eram insuficientes, mas com muito amor a Deus. Os irmãos naquela época conseguiam construir, doavam tudo o que tinham, e o que podiam e o que não podiam, para levantar cada tijolinho que você consegue enxergar aqui. Foram 10 anos construindo esse templo do qual você está usufruindo hoje. Hoje nós temos ar-condicionados, luzes de LED, belos instrumentos, um culto maravilhoso, um altar legal. Mas esses irmãos passaram por essa dificuldade, batelagem, de fazer coisas. Sim, por favor. Quando nós viemos para cá, começamos a fazer um culto aqui, a gente tinha só os buracos da janela. Então, era muito caro para as janelas. Chão de terra batida. E chovia e era muito frio. A gente colocava plásticos, né, na janela. E orando ao Senhor, para que a gente
conseguiu as janelas que uma pessoa encomendou e não quis mais. Então Deus preparou para a gente, a pessoa vendeu por um preço acessível. Ou seja, Deus preparando tudo e no seu devido tempo se encaixando todas as coisas. Isso, a construção da igreja foi algo que eu imagino quanto esforço, quanto suor todos esses irmãos passaram para erguer esse templo. Em 1996, o pastor Gerson assumiu o ministério, ele veio do exterior. Em 1998, o pastor Antônio Carlos foi reconhecido como pastor em nossa igreja, correto, Paulinho? Aqui temos imagens da construção de homens com shorts pega rapaz, olha só. Sensacional, hein? Olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Olha para subir ali os andaimes e olha a fundação como foi feita. Consegue imaginar a luta desses irmãos vindo aos cultos e também tendo que carregar tijolo, carregar pedra, concreto, encher laje, que é uma dificuldade enorme. E essa igreja está viva até hoje. E continuando, em 2002 foi a primeira vez que foi a vez do pastor Valquir Tadeu se tornar pastor na nossa igreja. Já em 98 a 2009, o pastor Walter Nogueira, um dos fundadores, integrou a equipe pastoral também. O pastor Walter é irmão do pastor Raul. Em 2009 a 2013, nós tivemos aqui, pela graça de Deus, conseguimos formar um seminarista aí ao ministério também, Daniel Silva, foi pastor dos jovens nesse tempo aqui, foi para o seminário, foi para estudar a Palavra da Vida. O Raul, nesse tempo, ele assumiu o ministério fora da igreja, junto com as comunidades e etnias orientais de São Paulo, no Brasil e no exterior. Ele entendia a vocação da igreja, a essência da igreja, de ser discípulo e fazer discípulo. É isso mesmo, Raul? Estou falando alguma coisa errada aqui? E desde 2010, o pastor Antônio Carlos, até então era parcial, ele se tornou pastor integral em 2013 e vem pastoreando a nossa igreja. Uma igreja sem história não consegue olhar para o futuro. Foram 39 anos esses irmãos e irmãs doando sangue para estarem aqui. Como é que era o mundo em 1979? O presidente era João Figueiredo. Quem lembra disso? O último presidente da era do governo militar. Ele fez aquela questão da anistia. Ele deu uma anistia para o pessoal que tinha cometido crimes políticos e eleitorais em 79. E foi um rebuliço. Se hoje enfrentamos, como o pastor disse, situações caóticas no tempo da política, imagina naquela época, em 79. Ele foi eleito em 78, tomou posse em 79. Depois ficou até 1985, veio o Tancredo Neves, que não veio assumir, que de alguma forma misteriosa ele morreu. E aí nós sabemos que o Sarney assumiu em 85 para frente. Sabe qual eram os produtos mais vendidos? TV Toshiba Max. Era uma TV de tubo maravilhosa que tinha cores. Então, se você pensa que era o iPhone da época, era ter uma TV, era luxo, ter a TV Toshiba da Max. Tinha um rádio gravador Toshiba RT6100. Era um rádio gravador Toshiba maravilhoso. Os artistas da época, se a gente brinca com Pablo Vittar, Anitta, olha que diferença que nós tínhamos. Nós tínhamos Elis Regina, Fábio Júnior, o Conquistador, Bee Gees. No futebol, só para dar uma variada, o Corinthians foi campeão em 79, paulista. E em 79, o Internacional foi campeão brasileiro. Eu acho que vai se repetir, eu estou com essa impressão. As manchetes na época eram o presidente do Brasil, que eram os militares. Houve uma guerra civil na Nicarágua também, aquele ano, onde a igreja foi fundada. A gente teve aqui várias coisas acontecendo. Houve o presidente Jimmy Carter tentou uma trégua entre Israel e o Egito. Na TV a gente tinha novelas como Pai Herói, Cabocla, Feijão Maravilha, que eu não sei de onde que é, e Marrom Glacê. Você tinha a revista Manchete, que era uma fonte de mídia, você tinha a revista Veja, que ainda continua, e os filmes da época eram O Franco Atirador,
Não sei que alguém aqui já assistiu. Existia também uma minissérie Malu Mulher, que foi uma minissérie falando das mulheres descasadas, o quanto era importante as mulheres descasadas estarem no cenário, e a mídia incentivava as mulheres descasadas aqui no papel da Regina Duarte. O mundo era caótico, o mundo passava por dificuldades. O que eu quero dizer com isso é que em 1979, homens e mulheres entenderam a vocação de Deus, entenderam o princípio de Deus e assumiram o desafio de começar uma igreja, assumiram o desafio de discipular pessoas, assumiram o desafio de entender o que Deus queria para eles. E eu queria que nessa noite você compreendesse que esses irmãos, esses heróis que nós temos aqui hoje, e alguns estão sentados aqui do seu lado, alguns estão presentes aqui hoje, não são diferentes de mim, de você, que sofrem, têm as mesmas dificuldades. Mas esses irmãos e irmãs que enfrentaram essas dificuldades, só enfrentaram porque tinham uma plena convicção. E o tema da minha mensagem, rapidamente, eu não vou me delongar, é que o Evangelho, ele nunca envelhece. Tudo envelheceu. Você envelheceu. As coisas envelheceram. Absolutamente tudo. Mas o Evangelho de Jesus é um Evangelho que não envelhece. Ele continua sendo atual. E esse mesmo gás que essa galera tinha em 1979, nós podemos ter também. Nós muitas vezes damos desculpas, mas esse mesmo gás nós podemos ter. Eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia hoje. Já pedi para alguns irmãos lerem alguns textos bíblicos. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Gênesis 18, 19. E depois nós vamos ler Levítico 20, verso 7. E depois Deuteronômio 31, 23. Se você quiser, depois eu posso passar esse versículo. A minha tese é de defender que o Evangelho não envelhece, porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho de compartilhar a mensagem de Deus. É o Evangelho no qual você precisa caminhar com Ele e entender quem Ele é, entender o que Ele fez por você. E transmitir essa mensagem com alegria e com zelo. Isso, o que resume um pouco isso é o discipulado. O discipulado é algo que sempre existiu no coração de Deus. Aí você pensa, o discipulado é no Novo Testamento. Não. O discipulado existia já no Antigo Testamento, onde Deus chamava pessoas para uma responsabilidade, um relacionamento íntimo. Podemos ver em Gênesis 18, 19. Por favor. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Em Gênesis 18, Deus fala com Abraão. Ele já tinha falado com Abraão em Gênesis 12, para andar com ele. Em Gênesis 18 nós vemos o Senhor falando com Abraão para que ele pudesse cumprir os votos, para que ele pudesse crer na mensagem, para que ele pudesse ser chamado a um relacionamento entre mestre e aluno, onde o aluno deveria andar no relacionamento e na base desse relacionamento entre discípulo e discipulado. A base do relacionamento que Deus estabeleceu para o seu povo é baseada em si mesmo, é baseada em si próprio. E olha como ele coloca a base do relacionamento entre irmãos. Levítico 20, verso 7. 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, querendo ou não, Deus escolhe um povo através de um homem e esse povo começa a crescer, começa a florescer. Esse homem, de forma miraculosa, ouve a voz de Deus e começa a andar com Deus. Esse homem tem que viver pela fé, como pela fé nós vivemos. Esse homem ouve essa voz de Deus e fala: eu preciso seguir, eu preciso ir atrás desse homem, atrás dessa voz, eu preciso obedecer. E essa nação cresce ali no Egito. E Deus viu o clamor daquela nação que estava enfrentando dificuldades. E Deus resgata esse povo e tira esse povo do Egito.
E diz para eles o seguinte: olha, vocês agora são o meu povo. São um povo com quem eu quero ter relacionamento. Eu escolhi vocês. Só que agora vocês precisam andar numa nova vida. Vocês precisam basear o relacionamento de vocês comigo num novo padrão de relacionamento. Um padrão santo. Um padrão baseado no meu caráter. Eu estou exigindo de vocês aquilo que eu já sou. Eu não posso exigir de vocês aquilo que eu não sou. Então por isso, sede santos, porque eu sou santo. E esse é o caráter que Deus nos chama para, e chamou o povo de Israel. Quando a gente vai ver no novo, isso no âmbito coletivo e social, mas também, como um povo, né, tem no âmbito individual. Isso acontece também. Deuteronômio 31, 23. Olha o que fala ali em Deuteronômio 31, 23. Não só num caráter de povo, de galera, de povão, vamos dizer assim, mas também num caráter pessoal. Deus falava com as pessoas e exigia uma expressão da vida dessas pessoas. Deuteronômio 31, 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Amém? Deus fala exatamente para um único homem que deveria obedecê-lo, que deveria segui-lo, e diz: olha, há uma reciprocidade, há um relacionamento que eu tenho contigo, você tem que me obedecer para que tudo vá bem. No Novo Testamento nós vemos essa mesma ideia de relacionamentos interpessoais, das quais a gente precisa ter uma responsabilidade de discipulado, porque o Evangelho ele não envelhece. Alguém abra para mim, vou pedir aqui, Pastor Toninho, por gentileza, abra para mim em Marcos capítulo 8, versos 34 a 35. Então, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Olha que coisa maravilhosa. Esses irmãos aqui em 1979 deixaram o conforto de suas casas de finais de semana para estarem dedicando um tempo a Deus, ao Senhor, louvando a Deus, discipulando pessoas, ensinando pessoas. Eles poderiam ter pensado: a gente já serve na igreja do Itaí, a gente já está lá servindo a Deus, ouvindo a mensagem de Deus, ouvindo o que Deus tem falado com a gente. Para que começar um trabalho novo? Para que começar uma nova igreja? Para que começar um projeto de evangelismo, um projeto de discipulado? Para que começar? Para que ter todo esse esforço? Esses irmãos entenderam em 1979 que isso era necessário, porque o Evangelho, para que a gente possa ganhar a vida, a gente precisa perder. Olha o discurso da ex-presidente, né? Porque o Evangelho tem a ver com perda, tem a ver com, entenda bem o que eu vou dizer aqui, o Evangelho tem a ver com se perder para Deus, perder a sua vida para Deus. Leia de novo, Toninho, o verso 35, por favor. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ou seja, o perder aqui é por causa de Jesus, é por causa do Evangelho que nunca morre, é por causa do Evangelho que nunca envelhece. Esse é o perder do qual nós estamos falando aqui nessa noite. Eu queria que você pensasse no seu conforto e na sua vida, o quanto você tem perdido pelo amor de Deus, pelo amor e pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto você tem perdido nisso. O Evangelho de Deus nunca morre, nunca envelhece. Eu pediria ao pastor Raul, está em Bíblia aí, pastor? Bíblia, para dar uma lida aí. Não posso pedir então para a sua esposa? Graças, pode abrir, por favor, em Gênesis 12, verso 1 ao verso 3, clássico Gênesis 12. Se Abraão não estava
cumprindo exatamente o que Marcos disse para a gente. Olha o que Abraão fez com a vida dele. Olha o que Abraão tinha em sua mente, e veja se isso não é um chamado a entender que o Evangelho é algo que nunca envelhece. Ele já estava lá com Abraão, está presente aqui nessa noite. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Até o verso 3, irmão. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Esse Evangelho é o Evangelho que transforma a vida do homem. Esse Evangelho é algo que transformou a vida dessa igreja há 39 anos atrás. Que dispôs irmãos, assim como Abraão, um ato de fé a obedecerem a Deus. Você obedece a Deus por um ato de fé. Eu queria que você pensasse na sua vida. Eu queria que você pensasse que nós temos agora, se a gente olhar para o futuro e projetar mais 39 anos, foram 40 anos que a nação de Israel ficou no Egito, ou melhor, no deserto, para entrar na terra prometida. Aquela geração murmurou, aquela geração não creu nas promessas de Deus, aquela geração reclamou, aquela geração foi uma geração incrédula, tirando Josué e Caleb, que eram os únicos dois homens que disseram que poderiam conquistar a terra prometida. E eu digo a você, será que a gente precisa de mais 40 anos para ter um reavivamento na nossa igreja? Ou o que será de nós daqui 39 anos? Daqui 39 anos, esses irmãos que eu citei aqui estarão, se assim Deus permitir, com o Senhor. Ou Cristo voltará, o Tadeu acha que vai chegar até os 90, bem, sendo tranquilo, pegando os bisnetos no colo, é isso? Tá bom, Tadeu, vou desconsiderar você, o Toninho aí e tal, o Marco. Nós vamos imaginar que vocês cheguem aos 90, a próxima geração que vai adentrar em nossa igreja será uma geração filha dos primeiros, vamos dizer assim, fundadores, filha dos primeiros ouvintes que estavam aqui em 1982, 83. O que será de nossa igreja daqui 39 anos? Se não entendermos que o Evangelho de Deus nunca morre, nunca envelhece. Como é que isso se dá na sua prática? Eu pergunto a você, você está sendo discipulado? O discipulado é algo presente na tua vida? Olha o que esses homens fizeram. Eu pergunto para você, quando te pedem para fazer algo que vai além do conforto que você tem no final de semana, você reclama, você faz um tom de deboche, não queria fazer. Ou você vai até contrariado na igreja, vai com a programação da igreja. Será que você é ingrato a Deus por tudo que esses irmãos fizeram? Quero ver uma outra manifestação de que você talvez entre aqui nessa igreja, participe dos cultos e não é grato a Deus, quando um cabeça branca bate no teu ombro e diz: ei, você nem me cumprimentou hoje, hein? E esse cabeça branca que bateu nas tuas costas é um dos fundadores, é um dos caras que ajudaram a plantar essa igreja. Você tem consideração por eles? Quando eles dizem: olha, vai por aqui, hein? Olha, vai por aqui, vai. Não que a gente tenha que ter temor a homens, e isso é algo que a Bíblia condena, mas o respeito aos nossos anciões, aos nossos irmãos mais velhos, deve ser de extrema importância em nossa igreja. E muitas vezes a gente esquece. E a gente não fala oi para o nosso primeiro pastor, que entra e que senta aqui na frente, que fala algumas palavras. E que a gente tenta ouvir, dar um oi, bater um papo. Eu queria que você pensasse que a história dessa igreja foi construída com bastante suor, bastante dificuldade, bastante luta. Eu nem imagino, porque eu sou jovem aqui nessa igreja, eu tenho aqui 5 anos, e talvez você também é jovem aqui nessa igreja. Mas eu pergunto a você, o que o Evangelho te constrangiu a fazer por esta igreja?
O que o Evangelho te constrangeu a fazer por Jesus através dessa igreja? Melhor dizendo, melhor enfatizando. O que o Evangelho, que esse que não morre, te constrangeu a falar? Toninho, me coloca à disposição para isso. Toninho, preciso, conta comigo. A gente deveria ser privilegiado a servir nessa igreja com todos esses irmãos que já serviram. Eu tenho começado, juntamente com o Toninho e os irmãos jovens aqui dessa igreja, um boom dos discipulados entre os jovens. E o meu desejo para com esses jovens é que eles possam discipular pessoas, para que eles possam aprender sobre o que Jesus é e o que Jesus tem feito na vida deles, para que eles possam perder a vida por razão do Evangelho, perder a vida com relação a Jesus Cristo. O que eu quero dizer para os irmãos é que a nossa igreja, daqui 39 anos, será uma igreja que precisa retornar e voltar para o que sempre foi. A obediência, quero relembrar aqui, a obediência da Bíblia e a comunhão familiar entre os seus membros. Essas são marcas que devem permanecer em nossa igreja, devem ser algo que nunca devem faltar em nosso meio. Para isso, eu conto com você, meu irmão, eu conto com você, minha irmã, que você discipule pessoas, para que você não se conforme com a sua vida. Se você está vivendo uma vida medíocre fora do Evangelho, uma vida mediana, levando Deus ao relacionamento com Deus no banho-maria, o relacionamento com Deus não te constranja nem um pouco a servir a irmãos e irmãs com o dom e o talento que Deus te deu nessa igreja. Eu sei que você sozinho não vai mudar essa igreja. Uma nota musical sozinha não soa tão bem. Uma voz musical sozinha soa até bom. Mas quando a gente pega todo mundo junto, quando as notas se encaixam, os acordes dissonantes aparecem, quando as cordas vocais se entrelaçam e nós vemos um belo coro, nós rendemos glórias ao nome do nosso Deus. Meu desejo para a Igreja Batista Regular de Filadélfia é que nos próximos anos a gente possa viver para o Senhor e que você possa ter disposição em servir essa igreja. Que você olhe para cada um desses irmãos que estavam aqui há 39 anos, 36 anos e os ame profundamente. Talvez daqui a um tempo eles não estarão mais entre nós, ou nós até não estaremos entre eles, mas que você entenda que o Evangelho nunca envelhece. O Evangelho nunca envelhece. Não adianta você dizer, os tempos são outros, a dificuldade é menor. Esses irmãos podem subir aqui e podem dar esse testemunho para você. Como os tempos eram difíceis, como os recursos eram difíceis, como a situação financeira era difícil, como o tempo para discipular era difícil, como o tempo para ensaiar o coro na igreja era difícil. Entenda isso. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar a esse nosso Deus. Deus Pai, nós te damos graças por tudo que já foi feito aqui. Obrigado por este coro maravilhoso que ouvimos hoje. Obrigado por Daniel e a sua equipe. Lindas músicas que falam da redenção, da graça, da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo em forma de um homem, sendo Deus, habitando entre nós, morrendo naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Esses hinos, esses cânticos foram maravilhosos, Senhor. Obrigado pela vida dele, pela sua equipe que hoje, especialmente, esteve aqui, mostrando que o Evangelho nunca envelhece, que essas músicas nunca irão envelhecer. Obrigado porque a Tua Palavra é a verdade. E obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu as portas dessa igreja. Obrigado por irmãos fiéis que há 39 anos atrás dedicaram um desejo de servir ao Senhor em profundidade, deram mais do que tudo, deram a si mesmos ao Senhor. Não entregaram apenas ofertas, não entregaram apenas 1 hora por semana, deram a si próprio. Obrigado, Senhor, porque esses irmãos, alguns deles estão aqui, outros o Senhor os levou. Nós te damos graças. Nós te damos graças porque até recentemente tínhamos aqui uma irmã que servia a ceia do Senhor com extrema dedicação, e nós te louvamos porque é fruto de reconhecer que o Evangelho nunca envelhece. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque o Senhor deixou o projeto, o discipulado e a razão da nossa existência, a razão dessa igreja que é discipular pessoas.
Que o Senhor confronte o nosso coração nessa semana, nesses dias. Que esses testemunhos, o nascimento dessa igreja, que na próxima semana que vamos comemorar o aniversário da igreja com um belo coral, com uma bela mensagem, que possa fortalecer a noção de que a gente precisa se entregar para o Senhor por inteiro. E nos ajuda, Senhor, a tirar tudo aquilo que nos atrapalha, de que não está fazendo par com aquilo que o Senhor espera de nós, de fazer discípulos, de estar servindo mais e melhor na tua casa. Nos ajuda a lembrar que não há aposentadoria enquanto estamos aqui, que o Evangelho nunca envelhece e que ele ajuda a gente a ser mais parecido com o Senhor. Obrigado pela vida do pastor Antônio Carlos, que hoje é o pastor da nossa igreja. Obrigado porque o Senhor levantou para que ele possa servir. Obrigado pelos pastores que passaram por aqui e sedimentaram tudo, e todas as pessoas que serviram aqui nesta igreja. Obrigado porque isso é fruto da compreensão de que o Evangelho não envelhece. Eu te dou graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém.